Vamos dar sequência agora aos trabalhos inscritos no eixo temático A Rede e a Inteligência Artificial, sob a coordenação do professor Separ Cabral Lima. Rossano Cabral Lima, médico psiquiatra infantil, mestre e doutor em saúde coletiva pelo IMS da UERJ, com período de doutorado no Instituto Max Planck de História das Ciências de Berlim. Professor do mestrado e doutorado da UERJ, onde também exerce atividade de direção e também é nosso professor aqui, colaborador do CEPAI. E junta-se a ele, junta-se ao professor Rossano, o doutor Benilton Bezerra, com o trabalho Eu Não Sou Eu, Nem Sou o Outro, Sou Qualquer Coisa de Intermédio, a digitalização da vida e a experiência subjetiva. Dr. Benilton Bezerra é psicanalista com graduação em Direito e em Medicina, mestrado em Medicina Social e doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Trabalhou no Ministério da Saúde, em vários hospitais, na implantação da reforma psiquiátrica, na UERJ, no programa de pós-graduação em Saúde Coletiva, no Instituto de Medicina Social. Para integrar o debate, contamos com as contribuições do Dr. Mário Eduardo Pereira, psicanalista e psiquiatra, com trabalho intitulado Lacan e a Cibernética. Mário Eduardo é professor titular de Psicopatologia Clínica, professor adjunto do Departamento de Psiquiatria da Unicamp, professor do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise da UERJ, diretor do Corpo Freudiano, Núcleo São Paulo. Vamos dar início. Peço, por gentileza, novamente, os microfones desligados, ok? Passo a palavra, então, para o nosso estimado professor Rossano Cabral. Bom te ver. Obrigado, Natália. Pessoal, boa tarde de novo, então. Acho que já fomos suficientemente apresentados. Eu só queria agradecer ao CEPAI e ao Silas pelo convite para estar organizando esse eixo, a rede e a inteligência artificial, e também pela possibilidade de estar aí sempre revendo Benilton e Mário Eduardo, né? Benilton eu vejo um pouco mais, o Benilton acabou de se aposentar lá do Instituto de Medicina Social da UERJ, mas ele continua produzindo, a gente continua interagindo bastante. Mário, eu já não vejo há um tempinho, acho que da última vez foi num café filosófico lá em Campinas. Eu vou, então, já que a gente já está com um tempinho meio estourado, eu vou passar a palavra, seguindo a ordem aqui, para o Benilton. Na conferência, Eu Não Sou Eu, Nem Sou o Outro, Sou Qualquer Coisa de Intermédio, a digitalização da vida e a experiência subjetiva. Beni, você tem mais ou menos 30 minutos, tá, para sua apresentação, para depois a gente passar para o Mário, para depois ter um tempinho também de comentários e debate. Ok. Bom, queria primeiro agradecer ao Silas, ao Separ, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É muito legal estar com o Rossano, o Mário Eduardo e outras pessoas que estão presentes, a quem eu estimo bastante, e para trocar ideia sobre esse tema que o Silas sugeriu, por meio do Rossano, a discussão sobre a relevância do olhar sobre as transformações tecnológicas, sobretudo o surgimento da chamada infosfera, da esfera digital, nos processos de produção de subjetividade e como isso impacta a maneira como não só a psicanálise, mas entre nós, sobretudo a psicanálise, eu imagino, pode contribuir para o entendimento do que é esse movimento de transformação profunda que a sociedade está vivendo, com impacto na construção das identidades, nos processos, nas formas subjetivas, como diria Foucault, na maneira como o sofrimento, o mal-estar produz formas de sofrimento diferentes, etc. O pano de fundo, eu acho, dessa conversa eu acho que é uma preocupação comum a mim, ao Mário Eduardo e ao Rossano, que temos um pé na psicanálise e outro na psiquiatria, no campo da saúde mental, e uma premissa, digamos assim, compartilhada de que nós estamos vivendo, nesse início do século XX, uma espécie de movimento de placas tectônicas no delineamento, na construção
do ambiente humano, do mundo em que a gente vive e, portanto, como efeito, nos processos por meio dos quais organismos humanos se transformam, dão lugar à emergência do sujeito. E eu acho que essa discussão recentemente foi, digamos, trazida à tona pelo debate em torno da questão da psicanálise vis-à-vis a ciência. Esse livro da Pasternak e do Claudio Orsi promoveu um certo debate. E eu acho que, eu sei que essa não é uma opinião muito compartilhada por todos, mas eu sou daqueles que acham que a psicanálise que hoje em dia está em digamos, processo de encurralamento nos ambientes institucionais, onde ela até pouco tempo era predominante, por exemplo, nas universidades, mundo afora e no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, é um movimento que a gente não pode negar que está acontecendo. E eu acho que, além, digamos, das razões históricas, contextuais para esse movimento, a gente precisa também pensar sobre qual é a nossa posição em relação a esse movimento. E eu acho que, muito frequentemente, a posição dos psicanalistas diante das questões que dizem respeito à cientificidade do campo, avaliações das práticas psicanalíticas, impacto de condições materiais na vida subjetiva, tem tido, os psicanalistas, uma atitude um pouco mais defensiva do que de aberta discussão no interior do campo que os nossos adversários teóricos, digamos assim, colocam. Então, eu escolhi essa questão da tecnologia para falar do mundo digital, que o Ciro sugeriu, para poder introduzir essa temática de como as tecnologias, qual é o papel das tecnologias na moldagem da moldagem da subjetividade, de maneira geral, e, sobretudo, uma discussão que eu acho que é essa que a gente tem que ter, o que é que há de diferente no lugar das tecnologias nesses últimos 20 anos? Por que é que faz sentido a gente falar de placas tectônicas se, ao longo da história, a tecnologia sempre esteve presente nos processos de constituição subjetiva? Claro, a constituição do sujeito é um processo complexo, emergente, no qual a ordem vital, o organismo do indivíduo humano, com suas características universais e com as suas singularidades, encontram outros semelhantes e estão num certo mundo. Um mundo que muda ao longo da história, a cultura, a língua e as tecnologias de que a humanidade dispõe. Então, o modo como os indivíduos humanos se tornaram selves e sujeitos ao longo da história teve elementos que são universais, estruturais, e tem elementos que são contextuais, particulares, típicos numa determinada época, além da dimensão singular de cada indivíduo. Então, quando a gente pensa no papel das tecnologias, na constituição do que foi o surgimento do homem moderno, do sujeito freudiano, essa é uma coisa que todo mundo conhece, eu vou apenas citar, a gente pode ver o impacto de tecnologias simples, como, por exemplo, o surgimento do relógio mecânico, que é apenas do século XIV, 1300 e pouco. É o primeiro momento em que o tempo deixa de ser uma experiência puramente subjetiva para ser algo mensurável, para ser algo que pode ser, como a gente diria hoje, monetizável. Isso tudo por causa do surgimento da economia capitalista nascente. As manufaturas e depois a indústria, etc., vai exigir uma atitude em relação ao tempo que cria esse tempo que Jacques Legoff chamou de o tempo do mercador, contrastado com o tempo da igreja anterior, da sociedade tradicional. Aquele tempo que era medido em grande, em reinados, em estações do ano, etc., e que passa a ser computado em horas e segundos, e hoje microsegundos, etc. Então, o tempo que era natural vira que era cíclico, uma temporalidade vivida como sendo cíclica e pertencente a Deus, no final das contas, deixa de ser isso para ser uma temporalidade mecânica, linear, que a gente acompanha, e que é
propriedade do homem, né? Ele vende o seu tempo a partir do surgimento dessa nova ordem capitalista a partir do século XV e XVI, sobretudo. Um instrumento como a luneta de Galileu, não preciso lembrar, ela modificou de maneira radical a concepção dos humanos do seu lugar no cosmos. Freud fez alusão a isso, né? A luneta, um simples instrumento, participou do processo de descentramento que deu origem ao homem moderno. A imprensa, Gutenberg, revolucionou completamente o processo de transmissão de pensamento. A gente tem dificuldade de imaginar o que era a difusão de ideias, a conversa entre muitos, numa época em que havia papiros. E a possibilidade de você escrever um papiro era, evidentemente, restritíssima. A imprensa, em pouco tempo, revolucionou isso, com o surgimento dos livros e tudo aquilo que vem depois. A conexão entre corações e mentes passou a se dar com uma base muito grande. Uma velocidade que, comparada com a das tecnologias digitais, era dinossáurica, né? Para que a imprensa tivesse o impacto que teve na construção da subjetividade moderna, houve séculos, tiveram que se passar, né? Mas é claro que esse surgimento da imprensa permitiu aquilo tudo que está na base da origem da subjetividade interiorizada, a literatura, as cartas, os diários, né? As confissões de Montaigne. A gente aprendeu com a literatura a ser gente, a ser sujeito, como nós nos reconhecemos. Harold Bloom disse, né? Nós aprendemos com Shakespeare o que são as emoções humanas, o que é a honra, o que é o amor, etc. Mais perto de nós, o impacto, por exemplo, do raio-x, a gente nem lembra disso, mas quando você volta à literatura da época, é muito curioso a reação e a resistência que muita gente opôs ao raio-x, porque era a primeira vez que a relação entre exterioridade e interioridade do corpo, entre o que era visível e o que era invisível, era atravessada, atropelada por uma tecnologia. E é muito interessante ver o material que se produziu naquela época sobre o absurdo que era a utilização de uma tecnologia que, de certa maneira, conspurcava o universo sagrado da interioridade, que àquela altura, no final do século XIX, já havia se constituído como uma espécie de realidade a qual os indivíduos reconheciam de maneira espontânea, intuitiva, porque o processo da modernidade, do ponto de vista da subjetividade, pode ser visto como resultado de um tripé resultante de muitas outras coisas, da economia, das alterações políticas, etc. e tal, mas do ponto de vista da tecnologia também, que fez com que emergisse 3 elementos, talvez, desse tripé: o individualismo como uma ideologia, ou seja, a ideia de que o indivíduo e não Deus, a natureza, qualquer tipo de o Olimpo, qualquer tipo de instância transcendente, o indivíduo passa a ser cada vez mais a medida de todas as coisas. O individualismo, a interioridade psicológica, Descartes, que separa o mundo da mente e o mundo das coisas que existem no espaço, e a problematização, a ideia de que a verdade ela não está em algum lugar e que a revelação da verdade pela contemplação da natureza, pela alquimia, pela ciência que nessa época pré-moderna se mistura com filosofia, revelaria. A problematização, a ideia de que a realidade é complexa, é problemática, ela não se desnuda pela revelação, ela só é revelável através do processo racional de busca de uma metodologia adequada para conhecê-la, ela é típica da modernidade. Todos os grandes cientistas são parte disso. Martinho Lutero é parte disso, né? Na ideia de um cristianismo que exige do fiel a leitura da Bíblia, que a imprensa permitiu, e a problematização direta do indivíduo com Deus. Bom, sem passar pela mediação institucional que a Igreja Católica fornecia. Então, essas mudanças elas estão na base daquilo que a gente reconheceu como, digamos, o cadinho de onde emerge o tipo de subjetividade, o tipo de sujeito sobre o qual Freud se debruçou. Não só Freud, a fenomenologia, as ciências humanas em geral, né? Se construindo como um campo epistêmico apartado das ciências exatas, das ciências naturais, pela querela metodológica do final do século XIX.
esse pêndulo entre natureza e cultura, entre a interioridade e a exterioridade, que de alguma maneira é mais antiga do que isso, né? A gente vê isso no período anterior à modernidade, mas ela se configura como um fato na modernidade e que ordena a forma como a gente concebe o ser humano e as suas dimensões natural e simbólica ou cultural, de maneira aguda no final do século XIX. Ao longo do século XX, isso fez com que na primeira metade do século XX, por exemplo, psicanálise e ciências da vida não tivessem nenhum tipo de diálogo, depois da tentativa freudiana no início da sua vida, em 1895, com um projeto que ele é abandonado, porque não há muito como ter uma linguagem, um campo de interlocução comum. Isso começa a mudar na segunda metade do século XX. A segunda metade do século XX é um momento que eu acho, a gente pode dizer hoje já, é o momento em que essa curva da interioridade psicológica, o mundo do individualismo, da intimidade, do cultivo da sentimentalidade, esse tipo de coisa que resultou nesse sujeito freudiano, começa a ceder espaço para outras modalidades de autodescrição e de ordenação das relações subjetivas, que passou pelo processo de naturalização da mente e das relações sociais, catapultadas, de novo, por tecnologias em grande medida. Vamos deixar o resto para lá. Tem economia, neoliberalismo, tem milhões de coisas. Mas o fato é que as tecnologias, as biotecnologias, as tecnologias de visualização cerebral, as tecnologias de comunicação, internet, mais recentemente nos últimos anos, as redes sociais, smartphones, etc., o mundo digital, como a gente hoje reconhece, o surgimento e agora a explosão da inteligência artificial, a capacidade de processamento computacional dando lugar a essa big data, né? A internet das coisas, que faz com que hoje em dia a gente cada vez mais interaja não só com agentes humanos, mas com agentes que não são nem humanos, nem sequer vivos, mas que interferem na vida subjetiva, porque não só captam a nossa interioridade pelo tipo de traços digitais que a gente deixa no nosso cotidiano, mas nos interpelam, não só produzindo ofertas de objetos para os quais o nosso desejo acaba se voltando, né? Nos ensinam o que é que nós temos necessidade de ter e nem tínhamos noção de que tínhamos. Essas tecnologias elas vão modificando de maneira tanto mais veloz quanto mais próxima do momento presente esse chão do ambiente que é material, tecnologia, economia, etc., simbólico e humano, do qual emergem os processos de subjetivação e as modalidades de sofrimento. Isso é muito recente, né? Nós temos 70 anos, mais ou menos, disso, no máximo. E 70 anos eu estou dizendo porque eu estou pensando no impacto que teve no campo o surgimento da psicofarmacologia em 1950, um pouquinho antes, um pouquinho depois, o surgimento da clorpromazina, que foi uma inesperada alteração da ideia que muita gente compartilhava. Hoje em dia é, de novo, difícil de imaginar isso, mas quando você lê textos da época, é impressionante como muita gente ficou surpresa com o fato de que a clorpromazina, que era uma substância química, poderia alterar a profundidade da vida psíquica, por exemplo, na atenuação do delírio ou na atenuação do comportamento destrambelhado. A ideia de que a química modificava a interioridade da alma, por incrível que pareça, nos anos 50 era uma surpresa para muita gente, né? Não à toa, porque o quadro de entendimento epistêmico que a gente tinha naquela época sugeria isso. Com a descoberta do DNA ainda na década de 50, essa dualidade tendeu a fazer o pêndulo ir de maneira muito forte durante as décadas seguintes para o lado da natureza, para o lado do orgânico, do fisicalismo, etc. A descoberta do código genético deu muita margem a isso, a descoberta das possibilidades de entendimento do cérebro, não só de visualização do cérebro. O cérebro foi o último órgão a ser, de fato, visto
No raio-x, você não vê nada, vê uma calcificação no máximo. Com o surgimento das tecnologias de visualização cerebral funcionando, ainda toscas, você precisa deitar o sujeito numa máquina daquelas, mas ainda assim, isso trouxe a possibilidade de uma abertura de conhecimento, dessa imbricação entre o orgânico e o psíquico e o social, e essa imbricação entre o psíquico, orgânico e o social se fará ainda mais, de maneira mais profunda, quando a gente dispuser, não vai demorar muito, de tecnologias que permitam que essa visualização cerebral que a gente tem no sujeito deitado no laboratório possa ser feita, como a gente faz hoje com pressão arterial. A gente vai para casa e durante 24 horas ela é medida. A gente daqui a pouco vai ter esses mapas do funcionamento cerebral durante 24 horas, durante 3 dias, etc. É evidente que isso catapulta, de um lado, catapulta o nosso conhecimento sobre essa imbricação dessas dimensões biológica, psíquica e social. E também, é claro, cria um viés no campo do imaginário que faz com que os sujeitos, cada vez mais, nas últimas décadas, tenderam a se sentir, não é à toa Alain Ehrenberg cunhou essa fórmula, né, do sujeito cerebral. A ideia de que nós somos, na verdade, como diz o Francis Crick, né, um dos descobridores do DNA, que virou neurocientista, e diz: vocês não é nada mais do que um pacote de neurônios. A discussão sobre isso essa é uma frase tosquíssima, claro, mas a gente precisa ter, digamos, os argumentos corretos. Não adianta só dispensar isso como coisa tosca, porque por causa do impacto que essa ideia vem tendo progressivamente no imaginário. E isso acaba resultando, por exemplo, em você ter ou não ter vagas para psicanalistas em programas de pós-graduação nas universidades. No final das contas, resulta nisso. Se a gente não consegue discutir em termos, digamos, contundentes, por que esse tipo de afirmação é completamente inadequado para entender a complexidade da vida subjetiva, a gente acaba ficando no canto do ringue, como temos ficado em muitos lugares. Curiosamente, eu vou apressar aqui o argumento, as próprias ciências da vida que criaram essa catapulta para o processo de naturalização da vida subjetiva, que resultou, que tem afinidades, pelo menos, né, com o surgimento da psiquiatria pragmática do DSM, o escanteio para o qual foi colocada a fenomenologia e a psicanálise na psiquiatria oficial, digamos assim, o cadinho imaginário que permitiu que a indústria farmacêutica se colocasse como, não mais como, digamos, imposição de controle da psiquiatria, mas, ao contrário, como uma indústria que oferta bens para os quais a gente se volta, todos nós. A ideia de regulação tecnológica da vida cotidiana passou a se tornar cada vez mais uma obviedade. Se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui, todo mundo está aqui presente, a gente se espantaria provavelmente com a quantidade de pessoas que têm uma pílulazinha qualquer, ou para dormir, ou para ficar menos tenso, ou para ficar mais acordado, ou seja lá o que for, e todo mundo sabe, do ponto de vista social, é uma coisa absolutamente impressionante, com proporções epidêmicas, né? No entanto, eu queria chamar a atenção para o fato de que foram as próprias ciências da vida, através do desdobramento dos estudos sobre neuroplasticidade e epigenética, por exemplo, que começaram a colocar freio nessa expectativa de que ou pudesse haver uma redução do psíquico a qualquer tipo de dimensão material, seja bioquímica, depressão explicada por serotonina, até fisiológica, circuitos neurais explicando situações psíquicas complexas. Não são só os psicanalistas que dizemos que essa é uma imagem tosca. Qualquer neurobiólogo decente vai dizer a mesma coisa. De modo que, hoje em dia, a gente vive um momento que alguns psicanalistas, digamos, exploram com bastante acurácia de dissolução, ou pelo menos de reorganização da grande divisão entre natureza e cultura, que organizou o mundo, a cabeça de quem pensa na experiência humana desde o final do século XIX. Foi um século disso. E agora esse desenvolvimento dessas próprias ciências da vida demolem as bases sobre as quais essas coisas se mostraram evidentes.
a ponto de Sartre, por exemplo, uma inteligência monumental, achar que, não só ele é um exemplo que me ocorre aqui, pensar a experiência humana como uma exceção à natureza, como a liberdade como sendo a negação do determinismo da natureza. Esse quadro, ele é antiquado. Ele precisa ser aposentado para que a gente possa ter uma visão mais adequada do que, de fato, se passa nessa articulação entre natureza e cultura, e para que a gente, inclusive, eu acho, aponte de maneira mais aguda qual é a pertinência da psicanálise, porque ela contribui com coisas que não são parte do arsenal conceitual de outras disciplinas de campos que se debruçam sobre a vida subjetiva. Bom, o último momento desse fio que eu estou tentando puxar, que é tecnologias e como elas impactam a vida subjetiva, na maneira de a gente conceber o que é ser alguém, na maneira como ela interfere nas funções mentais, memória, atenção, sentimento do tempo, do espaço, na maneira como a gente vive, organiza e se projeta nas relações com os semelhantes, na maneira como a gente pensa o que é que pode orientar, qual é a nossa bússola, se são valores simbólicos ou se são conquistas mais imediatas, imaginárias. Se a gente quisesse dizer, no regime do prazer ou no regime do gozo, na maior parte do tempo, o que, de fato, nos últimos 20 anos, essa tem 20 anos, são as tecnologias digitais. E com isso eu acho que eu estou me referindo especificamente a três coisas. A emergência do acesso cada vez maior. Praticamente todas, nós somos 6 bilhões de pessoas, mais ou menos, 5 bilhões têm acesso à internet. Desses 6, mais da metade hoje em dia tem acesso a smartphones, ou seja, um acesso complexo à internet. Isso não vai parar, obviamente, né? Então, nesses últimos 20 anos, essas placas tectônicas das tecnologias, no que se refere às tecnologias, elas vêm mudando de maneira muito veloz. Qualquer um de nós é testemunha disso, né? E apenas para dar exemplos rápidos do impacto dessas tecnologias na nossa experiência subjetiva, a gente pode fazer alusão ao impacto na experiência do tempo. A instantaneidade com que a gente vive hoje não tem comparação com o tempo, o ritmo da experiência cotidiana do final de semana, ao longo do dia, de 20 anos atrás, né? A modificação na experiência do espaço, hoje nós somos tomados de maneira intuitiva por uma vaga noção de ubiquidade, porque o que quer que aconteça no morro do Himalaia, se tiver alguém com um smartphone, a gente vai tomar conhecimento. Praticamente nada de importante acontece hoje e que a gente não consiga saber em 10 minutos, 15 minutos. A ideia é que, quando eu cresci, o meu mundo era, de fato, para usar a expressão de McLuhan, parecido com uma aldeia. Hoje em dia, o meu mundo, eu não sei que fronteiras tem. Funções mentais que hoje em dia são colonizadas por essas tecnologias se tornaram objeto de comodificação, ou seja, são monetizáveis pelo capitalismo informacional, pelo capitalismo das novas companhias. Não é à toa, há 20 anos atrás, as maiores companhias do mundo eram companhias de aviação, companhias de petróleo, companhias de automóveis. Hoje em dia, as maiores companhias do mundo, que têm mais dinheiro, que valem mais dinheiro, são as tecnologias cyber, são informacionais. Amazon, Meta, etc. Então, a nossa memória, a gente já não vive como vivia antes do ano 2000, porque a nossa memória, ela de alguma maneira, terceirizada. Quem tem um smartphone, volta e meia, é pautado na memória pelos algoritmos do telefone que lembram quais foram os momentos importantes. Isso é sutil, é uma bobagem, mas isso é um tipo de mudança que vai resultar num efeito subjetivo que a gente está tentando, eu acho, agora começar a compreender, mas um efeito sutil que só se estende e se aprofunda.
A nossa relação com a ideia, com a informação, sobre o que é conhecer, saber de alguma coisa, né? O alcance da informação hoje em dia, que é cada vez mais praticamente ilimitado. Não vai demorar muito até que a gente chegue ao dia em que toda a informação produzida e disponível em algum lugar pela espécie humana vai estar à disposição de qualquer indivíduo da espécie humana. Isso não é brincadeira. Lembrem de quando Gutenberg inventou a imprensa, como é que era o mundo? Era completamente diferente no que diz respeito a isso, né? E a gente vive hoje em dia todas essas coisas que decorrem dessa realidade. O alcance é impressionante, mas o excesso também é impressionante. A gente tem já existe essa categoria nosológica, né? Síndrome da fadiga informacional. E ela faz algum sentido, porque todo mundo sabe, sem que eu precise explicar, o que ela quer dizer. Além do que as mudanças no plano da comunicação, que é, hoje em dia, irrestrita. Há 40 anos atrás, com quantas pessoas alguém era capaz de conversar e a quantas pessoas era capaz de influir no seu cotidiano? Se a gente pensa isso e imagina hoje, é uma diferença absolutamente brutal. Hoje, qualquer pessoa que tem acesso à internet tem acesso, em princípio, a bilhões de pessoas. Se escreve, se faz um vídeo, se faz uma coisa, é capaz de ficar milionário de um dia para o outro, é capaz de também ser cancelado de um dia para o outro. O mundo, o outro, o semelhante, que antes era um campo restrito de interação possível, hoje em dia se estende com limites, com fronteiras muito difíceis de serem delineadas. É claro que isso modifica o funcionamento, a maneira como eu me dirijo ao outro, a maneira como o narcisismo é contemplado, a maneira como ele é exercido, a imagem, a maneira como eu me reconcilio com a imagem que tem de mim e com a imagem que eu suponho o outro tem de mim. Só que o outro agora, às vezes, o Cristiano Ronaldo tem 400 milhões de seguidores. 400 milhões de seguidores seguem Cristiano Ronaldo, ou mais, não sei. Bom, modificações em relação à experiência do corpo, com as biotecnologias, as tecnologias de imagem, mesmo coisas que até pouco tempo eram inultrapassáveis. A morte era inultrapassável, era o fim. Tudo bem, a gente tinha a morte simbólica, a que Lacan fazia referência. Mas o que a gente vive hoje é uma coisa muito diferente do que Lacan pôde imaginar. O que a gente vive hoje é uma espécie de pós-vida, que não é bem morte, mas também já não é mais a vida. Hoje em dia, se vocês colocarem na internet herança digital, vocês vão ver um mundo de objetos, de preocupações, de processos, toda uma economia, questões éticas e tal, que dizem respeito àquilo que só as tecnologias digitais criaram no mundo. Você pode morrer hoje e você pode, para efeitos econômicos, continuar vivo. Porque é possível fazer avatares, é possível que as bandas, é possível que o Rolling Stones, depois que todos morrerem, continuem produzindo músicas e vendendo, etc, etc. Beni, A ideia de identidade, a ideia de privacidade, que evidentemente essa, então, foi para o espaço, foi para a história, né? E mesmo a materialidade das coisas do mundo, hoje em dia é impactado pelo processo de digitalização. Como diz o coreano, alemão, Byung-Chul Han, a gente hoje vive um mundo em que somos obcecados cada vez mais com não coisas, porque elas são coisas informacionais, elas não são duras, elas não têm história, elas não têm cheiro, elas não têm cor, elas não machucam, elas são informacionais, são imagens, são vídeos, são lembranças, tudo isso é o ambiente em que um indivíduo humano hoje se torna um sujeito. É claro que entre isso e discutir, por exemplo, a psicopatologia da vida cotidiana, tem um longo caminho a fazer. Mas nós precisamos trilhar isso e tentar entender como é que, o que é que de fato, como é que a gente consegue descrever as mudanças no plano da experiência vivida, né? Então, a gente está ultrapassando fronteiras da experiência humana que, ao longo do tempo, se mantiveram mais ou menos sólidas. Por exemplo, entre natural e artificial. Hoje em dia é difícil de colocar onde é que essa linha está. E ela é cada vez mais cheia de furos, ela é mais de passagens do interno e do externo, isso na própria experiência subjetiva.
As experiências feitas pela empresa Neuralink, do Elon Musk, já apontam para o que vai ser o futuro, em que a gente vai ter ligações diretas do cérebro com a internet. A gente ainda hoje entra na internet. Ela ainda está fora, digamos, da gente. Cada vez menos. Quem é adolescente sabe disso. Mas isso é um movimento que, evidentemente, vai mudar muito a nossa relação entre o que é virtual e o que é real. O que é o objeto, o que é a representação do objeto. A realidade virtual, a realidade aumentada, deepfake, a ressuscitação digital. Botem isso no Google e vocês vão ver. É também uma coisa que seria difícil de explicar para uma pessoa dos anos 60. Dos anos 60, seria difícil de explicar o que é ressuscitação digital. Mas hoje a gente sabe o que é. Isso, evidentemente, e com todas as outras coisas, neoliberalismo, a mudança na cultura, o declínio das metanarrativas, todas essas coisas que vocês sabem, elas fazem com que, voltando, por exemplo, ao Byung-Chul Han, ele tem essa proposição de que nós estamos deixando de ser aqueles sujeitos interiorizados, dotados de um mundo enigmático anterior, atravessados por conflitos entre desejos e obstáculos da realização do desejo e tal, por uma coisa diferente, que são pessoas que... Quantos? Últimos. Está na prorrogação. 5? Não, já está na prorrogação, mas a gente já está na prorrogação? Eita, caramba. Então, tudo bem. Bom, então eu acho que já fiz esse ponto. Deixa eu pular para frente aqui. Eu queria fazer, então, menção a uma ou duas coisinhas só. Primeiro, ao fato de que a nossa relação com não é só que as tecnologias elas estão mudando, e de modo que elas enxergam de maneira diferente, ou mais aguda, ou mais profunda, aquilo que já existia antes. Quando a gente fala da importância da tecnologia na moldagem do mundo humano, o que nós estamos dizendo é que, de alguma maneira, as pessoas que se debruçam sobre isso, eu só estou repetindo, é que a ideia da tecnociência, a ideia da tecnologia, até muito recentemente, era a ideia da construção de maneiras de possibilitar a relação dos humanos uns com os outros, uns com a natureza, etc. e tal. Era uma ferramenta, as tecnologias eram ferramentas a que a gente utilizava. As tecnologias digitais são muito mais do que isso. Por quê? Porque elas, de alguma maneira, se utilizam de nós. Quando você pega um Kindle, o Kindle não é só uma ferramenta que você utiliza para ler livros, etc. e tal. O Kindle também lê você. Ele lê as suas pausas, as suas repetições, as frases que você sublinha, os capítulos que você deixa para lá. E isso molda uma parafernália de maneiras pelas quais, não o Kindle ali, mas a rede chega até você sob a forma de injunções, de produtos, geralmente, porque se trata do consumo de coisas que o Kindle descobre que você tem interesse, mesmo antes de você saber, de estar preparado para admitir que tem. Como disse o Yuval Harari, já há alguns anos atrás, as grandes corporações e, portanto, estados, por exemplo, que têm acesso, que têm ligações com essas grandes corporações, elas são capazes de saber mais sobre o inconsciente das pessoas do que algumas são ainda capazes de admitir. São capazes de designar interesses sexuais, eróticos, estéticos, políticos, etc., mesmo que você tenha dificuldade de admitir para si próprio, por causa dos traços digitais, por causa do fenótipo digital, que hoje em dia é, digamos, o meio pelo qual toda a cultura digital nos acessa, nos interpela e nos molda nos comportamentos, nas escolhas, etc. e tal. E molda de uma maneira que para nós é difícil de apreender criticamente, porque a gente vive a nossa experiência hoje, como diz o Arenberg, de sujeitos autônomos. Nós fazemos escolhas o tempo todo, mas essas escolhas elas são só ilusoriamente, imaginariamente, expressão da liberdade, porque elas são, de alguma forma, a expressão da usurpação da liberdade, a expressão da exploração da liberdade por meio dessas mudanças que as tecnologias permitem que o capitalismo processe, né? Deixa eu só aqui, eu vou pular essa parte toda do fenótipo digital,
para deixar aqui uma ideia, para a gente discutir depois, é a de que o impacto no nosso campo psi, e quando eu digo psi, eu digo da saúde mental, da psiquiatria, da psicanálise, é de que essas tecnologias, elas não apenas acessam, digamos, os objetos do mundo pré-digital, da psiquiatria pré-digital, da fenomenologia pré-digital, da subjetividade pré-digital. Elas implicam, elas produzem uma espécie de matriz ontológica e epistemológica diferente, que tem gente que hoje em dia chama de o complexo neurodigital, porque a gente está redefinindo os objetos. No caso da psiquiatria, isso é muito visível. A psiquiatria está cada vez mais com o uso do fenótipo digital, com o uso dos monitoramentos e com avanços muito positivos. A gente, hoje em dia, é capaz de... pensem, por exemplo, na atenção primária em saúde mental, e quando você junta isso com a digitalização, o processo de digitalização do cuidado, há avanços extraordinários a serem feitos, não vou me deter sobre isso. Mas o que resta para nós como desafio é de que, e é uma pena que eu acabei me detendo sobre outros pontos e não falei sobre o que eu gostaria de falar, que é como isso molda, o que é esse novo molde, digamos, epistemológico. Eu vou apenas aludir aqui rapidamente, né? Com essas diferenças, com essas novas tecnologias, as polaridades axiais do modelo clínico anterior, interior, exterior, visível, invisível, primeira, segunda pessoa, terceira pessoa, etiologia, semiologia, causa e efeito, sentido da experiência, apropriação subjetiva da experiência imediata, todas essas coisas que resultariam no diagnóstico, que era algo que funcionava como uma bússola, e que a gente recolhia em momentos intermitentes, nas sessões, nas consultas, nas entrevistas de pesquisa, etc., elas estão cada vez mais passando a ser vistas de uma forma muito diferente. Ou seja, elas estão começando a ser deixadas para trás, porque o que importa hoje é menos o modelo paradigma causal do que o modelo do monitoramento de variáveis escolhidas para observação de um sujeito, de um corpo que, digitalizados, abandonam aquilo que é essencial ao corpo e ao sujeito. O chamado sujeito digital é uma digitalização, é uma objetalização do sujeito psíquico e do corpo próprio, que resulta num resto que de alguma maneira, vai ficando cada vez mais na sombra do olhar clínico, porque importa menos a etiologia objetiva, quer na interioridade corporal, quer na psicológica, do que o monitoramento daquilo sobre o qual pode incidir a atividade clínica. A experiência de patos, né? A semântica da experiência, ela vai sendo secundarizada, até porque a digitalização, isso ela não acessa. O que ela acessa são coisas objetificáveis e, portanto, a sintaxe ela é alvo dessa digitalização e, de novo, com resultados espetaculares, muitos, mas sempre acontece isso, com problemas que a gente precisa poder identificar. Então, o que importa hoje em dia é mais monitorar processos e identificar fatores de risco, não determinantes causais. Fazer predições e não fornecer explicações causais e nem mesmo explicação psicológica. Bom, e para terminar, o que eu acho é o desafio para nós, do campo especificamente psicanalítico, é como é que a gente pode entrar nessa discussão sem ter a atitude de simplesmente ressaltar a especificidade da psicanálise por meio de uma não conversa com as questões que são levantadas pelos campos do cognitivismo, da neurobiologia, etc., da psiquiatria computacional, por exemplo. Acho que a gente não deve fazer isso. Acho que a gente deve adentrar essa discussão no campo de questões em que ele é proposto por esses campos. E por quê? Porque a psicanálise é capaz de contribuir para o avanço do conhecimento sobre a experiência subjetiva, que não está dado de uma vez por todas, nem mesmo pela psicanálise. Nós estávamos falando agora há pouco do Lacan 3, é possível que haja um Lacan 4, é possível que haja uma psicanálise com outro molde daqui a alguns anos, se a gente conseguir sobreviver
como um campo de produção teórica sobre a subjetividade socialmente relevante e presente nas instituições onde o pensamento se produz, por exemplo, nas universidades. E é importante lembrar, e vou terminar agora com isso, que, do ponto de vista da experiência subjetiva das pessoas, um elemento, por exemplo, que não pode... Eu acho que quem clinica, sobretudo quem trabalha com jovens e com pessoas muito ligadas a esse universo, reconhece isso, para o que alguns autores chamam a atenção. O fato de que não é exatamente que nosso mundo psíquico está sendo hackeado pela tecnologia. É de que, de alguma maneira, nós estamos nos agarrando essas tecnologias e, de certa maneira, terceirizando para elas cada vez mais. É claro, isso não é para todos, mas isso é um movimento em expansão, delegando a essas tecnologias o poder de definição do que, afinal de contas, eu sinto, eu tenho, a razão do meu sofrimento, etc. De certa forma, assim, é como se a gente admitisse que a indecidibilidade da linguagem, ela é, de alguma maneira, contornada pela objetificação do comportamento e das experiências íntimas pela digitalização, que permite com que a gente possa dizer a máquina não vai errar, ela não mente, a máquina não mente, ela pode errar, mas ela não mente, ela não é um ser que minta, né? Se ela diz que eu estou deprimido, então é porque eu estou deprimido. Se ela diz que eu estou com risco de suicídio, então é porque eu estou com risco de suicídio. Se ela diz que eu estou deprimido, então eu estou deprimido. E as consequências disso para a clínica e para o autoentendimento dos indivíduos, eu acho que é facilmente observável. Bom, então, os processos de construção do que é a vida subjetiva, a maneira como a gente constrói a imagem de si, a imagem do outro, a relação com os outros, o molde dado ao nosso mal-estar, ou seja, as figuras de sofrimento que a gente vai criando, tem tido um impacto nos últimos 20 anos importante dessas tecnologias digitais, e esse é um campo, eu fiz aqui, foi apenas apontar para o que eu considero um campo importante de interrogação para nós todos. Desculpem se passei demais do tempo. Tá perfeitamente Obrigado pela paciência. Está perfeitamente perdoado, levantou questões, como sempre, questões muito instigantes, já sempre com pensamento à frente, como é típico do Benilton. Eu sei que já tem muita questão, né, levantada, mas eu vou passar para a apresentação do professor Mário Eduardo Pereira, chamada Lacan e a Cibernética, e a gente volta para o debate na parte final. Mário, a palavra está com você, ainda não estou te vendo aqui nas telinhas. Ô, Rossano, tudo bem? Tudo ótimo. Agora você está nas telinhas, bem-vindo, e a palavra é sua. Meia hora com uma tolerância. Pessoal, boa tarde. É um super prazer, uma honra e também um privilégio estar aqui com vocês e participando desse debate que eu acho que é extremamente importante. Queria agradecer o convite do Silas, da Lúcia, do CEPAI, e é um grande prazer estar participando da mesa com o Benilton. A gente compartilha de um ambiente, digamos, de preocupações, de questões que a gente tem feito trocas, que para mim têm sido muito importantes. Gostei muito de te ouvir, Benilton, e muito do que eu tenho para dizer agora vão muito no sentido das coisas que foram trazidas, tá? A minha ideia de falar, o núcleo central do que eu vou debater nesses poucos minutos que eu disponho, mas que eu gostaria de chegar, é a partir da questão das relações do Lacan com a cibernética, tentar situar elementos que o Benilton levantou e que eu considero que são fundamentais. Tem a ver com quais são os desafios contemporâneos para a própria psicanálise situar diante da ciência, de uma maneira em que ela possa ter clara para ela mesma as suas próprias modalidades de racionalidade e como ela pode também se situar a essas novas configurações de problemas e também de ambientes de racionalidade intelectuais que eles se constroem no nosso mundo contemporâneo, de modo que a gente tenha uma pertinência nesse debate.
o Benilton falou, eu concordo totalmente com isso, a gente não pode ter uma atitude defensiva, a gente tem que ter uma atitude muito clara e de realmente encarar esses desafios. O Benilton trouxe como, não é, com o pano de fundo, por exemplo, isso é tão importante que tem a ver até, se vai haver um futuro, por exemplo, da psicanálise na universidade, eu diria que são coisas muito mais radicais ainda. Eu estava na França, na época, há uns 10 anos atrás, eu trabalhava lá na Universidade de Aix, e foi o momento em que saiu a lei que regulava, não é, os dispositivos do Estado para tratamento de autismo. Teve todo um debate, mais ou menos no mesmo momento que saiu aquele filme de O Muro, que atacava frontalmente a psicanálise. E a primeira versão daquela lei dizia que qualquer método que se inspirasse na psicanálise era proibido. Não é que não era indicado, era proibido. Como ficou proibido uma técnica que naquele mesmo momento era muito tradicional na cultura francesa, que era do PEC, não é? Uma criança com um espectro autista muito agitado, você fazia uma espécie de embrulhá-la, né, em fraldas, em coisas, para ela poder se sentir aconchegada e delimitada no espaço corporal. Então, o PEC foi proibido. E a primeira versão da lei proibia práticas psicanalíticas. Você podia ser preso por prática ilegal da medicina. Foi depois de muitas negociações que reuniram lideranças das diversas escolas da psicanálise na universidade, que chegou a um acordo que, no final das contas, o Estado francês não indicava psicanálise e técnicas psicanalíticas, mas não proibia. Não é? As manifestações de ruas, não é, em Paris para defender a psicanálise era do tipo assim, cartazes que diziam assim: nós temos direito aos nossos charlatões. Para vocês terem ideia do grau da posição que ficou a psicanálise. Então, não é uma questão secundária, não é uma questão irrelevante, eu diria que é uma questão fundamental. E o que eu tenho para trazer hoje, eu gostaria de colaborar, contribuir nesse debate. Eu queria iniciar situando que tipo de contexto, né, a gente estava nesse admirável mundo novo pré-pandemia. A gente tinha uma emergência da vida cotidiana, da questão da inteligência artificial, cada vez mais ampla, né, que eu vou tentar tratar isso mais adiante, o Benilton já falou bastante disso também, mas tinham outros elementos que estavam crescendo muito. Por exemplo, a emergência da bioengenharia genética. Agora, 2 anos atrás, o Prêmio Nobel de Química, né, foi dado para as 2 pesquisadoras que descobriram a técnica que ficou conhecida, né, como a do CRISPR-Cas9, que é uma espécie de técnica de copiar-colar do DNA. Né? Então, você pode modelar com técnicas que são bastante simples, não precisa ser laboratórios sofisticados, e montar mais ou menos o DNA que o pesquisador quiser, o que a pessoa quiser. O que faz com que a gente possa antecipar um futuro que, digamos, a anatomia e a biologia não é destino. Você pode dizer, olha, não é apenas, doutor, que eu gosto muito de bebês de olhos azuis, então eu queria que meu filho tivesse olhos azuis, e eu gosto tanto de olhos azuis que eu queria que ele tivesse 3. E no limite, um dia isso será possível, porque você vai poder recompor todos esses elementos com uma engenharia genética. Claro que eu estou exagerando, mas para dizer que a técnica de recompor integralmente o DNA, ela já existe. Não é? Mas isso, por exemplo, ressitua vários debates da questão trans, não é? Porque você pode... Hoje, modificações trans do corpo são extremamente brutais e tudo mais. Daqui adiante pode ser que não sejam tão brutais como são hoje, no ponto de vista da modificação biológica do corpo. Outros elementos desse panorama tinham a ver com a crescente interação da mente com a máquina, por dar vários exemplos que hoje estão cada vez mais presentes, né? E
um outro elemento que foi muitíssimo, e é muitíssimo importante, está cada vez mais importante, foi a emergência da ciência dos psicodélicos, do uso das substâncias psicodélicas no campo, tanto da pesquisa de neurociência, como nas práticas clínicas. E que introduz um novo universo. Né? Hoje nós estamos no dia 2. Há 2 dias atrás, no dia 31 de agosto, se quiserem podem conferir, no editorial do JAMA, que é um dos principais jornais, né, da medicina mundial, jornal da Associação Médica Americana, tem como editorial, né, a medicina os psicodélicos como novo paradigma da assistência em psiquiatria e saúde mental. É um editorial disso. É importante que a gente tenha isso em mente, eu não vou poder entrar nos detalhes agora, porque talvez, se isso interessar, a gente pode debater depois, eu sei que o Benilton também se interessa muito por essa questão, mas, por exemplo, a nossa maneira tradicional de pensar o uso de psicofármacos em psiquiatria, não é? Que você faz uma transformação artificial de um grupo de sintomas por uma substância que não modifica a posição do sujeito, mas apenas sintomas que são tomados como um mal a ser tratado, isso se modifica completamente. Claro que são pesquisas que estão em pleno andamento, mas, por exemplo, você usa uma droga como a psilocibina, cujo efeito não é contrário, não é, digamos, a racionalidade psicanalítica, porque ela te permite uma ampliação do sistema de associações, em que o sujeito se permite associar, fazer conexões que ele não se autorizava, de uma maneira muito mais veloz, em que ele tem uma vivência não de exterioridade, mas realmente de elaboração, e de formas fantásticas, em que esse elemento associativo se multiplica com o efeito de modificação de posição subjetiva. Por isso que as pesquisas sobre as chamadas psicoterapias apoiadas pelo uso de psicodélicos são cada vez mais presentes. Não é? Eu agora, daqui a um mês, vou participar de uma banca de tese sobre o diálogo da psicanálise com as técnicas de psicoterapia apoiadas por psicodélicos. Né? O MDMA, esse deve sair até o final do ano. Ele deve estar aprovado no FDA americano, né? no órgão que autoriza ou não o uso de medicamentos nos Estados Unidos, uma espécie de grande agência que delimita o que pode e o que não pode ser usado. O MDMA está sendo usado nos casos que o Freud teve que mudar a teoria dele. Não é? Nesses casos, por exemplo, de neurose de guerra, neuroses traumáticas, o que se chama hoje em dia, né, de transtorno de estresse pós-traumático, porque permitem que o sujeito possa lembrar dessas experiências sem retraumatizar e no sentido de uma nova elaboração possível. Então, eu só estou trazendo esses elementos que estão em pesquisa, a gente não sabe onde isso vai dar, mas sem estar informado desse tipo de questão, nós debatemos com nossos fantasmas do passado. E um outro elemento que também estava muito presente, agora está mais ainda, é a ideia do transhumanismo, do pós-humanismo, que vai, não é, apoiado por essas questões que eu estou trazendo, né, da bioengenharia genética, da interação mente-máquina, da questão do uso de psicodélicos, etc. Então, a gente tem uma reconfiguração toda desse campo e do campo de debates. E que, digamos, os próprios termos para nós nos situarmos nesse debate não são mais os mesmos. Né? Então, eles precisam ser reatualizados e concebidos e respondidos à altura, no sentido, a partir de uma reflexão propriamente psicanalítica. Bom, antes de entrar, então, mais especificamente nessa questão de inteligência artificial e a contribuição do Lacan nesse debate, para a gente ver que consequências a gente tira, não apenas do ponto de vista histórico, mas para os nossos problemas agora, eu gostaria apenas de brevemente retomar como é que fica essa epistemologia freudiana, tão atacada hoje, né, dessa suposta não cientificidade da psicanálise, que ela é atacada, né, com argumentos popperianos, ou então com argumentos do Greenbaum. Né? Vejam,
Freud, ele era um homem de ciência, ele foi formado no laboratório, né, intelectualmente, enquanto ciência, no laboratório do Brucker, que era o representante do fisicalismo de língua alemã, em Viena. Era o grande nome do fisicalismo. Ou seja, na mentalidade freudiana, fazer uma proposição científica quer dizer, primeiro, traduzir em linguagem da química e da física. Então, você não poderia, por exemplo, fazer uma ideia, por exemplo, científica da revolução, sem antes traduzir a revolução em linguagem de química e de física. O Freud, ele se lança, nesse primeiro momento, como um cientista de ponta, no núcleo de ponta. Ele tem, antes de começar aquilo que as obras completas psicológicas do Stretch chamam, né, do período propriamente psicanalítico, porque o Stretch faz um período pré-psicanalítico e o outro propriamente psicanalítico, que é algo sujeito a chuvas e trovoadas em termos epistemológicos, né? Mas ele faz essa divisão clara, mas é importante notar que o Freud tem mais ou menos uma centena de artigos neurocientíficos e de ciência de base, publicados nas principais revistas do tempo dele, e alguns muito revolucionários, inclusive, como o texto das afasias, porque ele contesta, digamos, o mainstream da neurologia do tempo, porque ele vai utilizar, para pensar problemas neurocientíficos, a sua experiência clínica, o seu método. O que é o seu método novo da talking cure, do tratamento catático, obrigava ele a pensar que tipo de relação da linguagem tinha que estar inscrito, a partir de que modalidades, se você quisesse dar uma explicação cerebral para a linguagem, que tipo de exigências esse cérebro teria que dar conta. Ou seja, ele inverte o ônus da prova. Ele toma, por exemplo, as teorias extremamente localizacionistas da linguagem, que decorriam das pesquisas das lesões identificadas por Broca e depois por Wernicke, né, as afasias de Wernicke, de Broca, de expressão e de compreensão, que faziam um localizacionismo estrito. Ele pensa, não, a gente só pode pensar em linguagem como um grande sistema associativo. O campo semântico ele só pode ser pensado no sistema associativo, é isso que vai dar, não é, a conexão, representação de coisa, representação palavra, representação objeto, palavra, das afasias, e que Freud vai conceber. Olha, representação palavra, ela é fechada, porque ela depende de um sistema de código que delimita o âmbito da significação. Mas o objeto a que ela se refere, a Objektvorstellung, ou a Sachvorstellung, que ele fala, ela é múltipla, aberta, ou seja, ela não é um sistema finito. Ela é, primeiro, não tinha nada a ver com a neurociência do tempo dele, Broca e Wernicke, porque ela depende do sistema associativo solidário, e segundo, ela nunca tem esse último elemento de significação a ser dito, porque sempre novos podem ser acrescidos. Por exemplo, quando eu digo a palavra mãe, como todos habitamos o mesmo sistema linguístico, mãe, nós nos entendemos do que eu estou falando. Mas quando eu peço para a pessoa associar, mãe entra no campo das associações de objeto. Então, cada um vai ter a sua, então cada um é completamente diferente, ainda mais se vocês verem o gráfico do Freud, é um sistema em aberto, ele é totalmente heideggeriano nesse sentido. Mãe nunca é um sistema fechado. Em busca do tempo perdido, ele morde um bolinho, ele morde uma madeleine, e aquilo desencadeia nele um sistema associativo do tipo, né, do exemplo que eu dei, psilocibínico, né, em altas doses, que ele vai percorrer todas as cadeias associativas, da infância dele, né, das meninas de Guerlain, enfim, das jeunes filles en fleur, né, das meninas na bela idade, enfim. Então, Freud, ele tem uma concepção de relação
da experiência clínica com as neurociências, no sentido de colocar um desafio. Se formos fazer concepções neurocientíficas para instalar quais as relações da linguagem com o cérebro, a própria representação cerebral tem que estar à altura da complexidade do sistema linguístico que é evidenciado da experiência clínica. É por isso que, quando ele começa a fazer o projeto, né, e o Benilton tem um livro brilhante de introdução, né, e de leitura crítica do projeto, ele se coloca esse desafio. Né? Qual é a primeira frase do projeto? O objetivo disso aqui é apresentar a psicologia como uma Naturwissenschaft, uma ciência da natureza. Para isso, tem que descrever esses fenômenos em termos de unidades materiais distintas, que eu vou chamar de neurônios, através dos quais passa uma energia que funciona segundo os princípios das leis da termodinâmica. Então, mais fisicalista do que isso é impossível. Né? Unidades materiais, energia, leis da termodinâmica. Só que ele vai tentar fazer um sistema que ele possa dar conta disso à altura da experiência da Talking Cure. Então, por exemplo, a percepção tem que estar separada da consciência, os sistemas de organização do eu, enquanto posição de sujeito, eles têm que ser totalmente singulares, diferenciados, vão ter que ser trilhamentos próprios de cada um. Vai precisar de sistemas de memória, funcionamentos inconscientes que podem operar sem que sistema de consciência possa operar. Então, ele tenta criar uma espécie de um exercício wittgensteiniano, um jogo intelectual, para ver até onde você pode conceber um modelo cerebral cujo sistema de linguagem, sistemas simbólicos e semânticos estejam à altura dessa experiência clínica que ele cria. Quando ele abandona esse projeto, ele nunca diz assim, olha, esse projeto ele é estruturalmente inviável, ele é falso. Ele diz simplesmente que não dá, ele saiu da universidade, ele não tem mais os meios, e ele diz assim, bom, mas eu posso continuar o projeto metapsicológico. Mas mesmo a metapsicologia tem a cientificidade de ele construir, né, um método totalmente kantiano, mais ou menos tradicional na filosofia e nas práticas do tempo dele, e que são atuais mesmo em várias áreas da ciência hoje, que é uma filosofia, né? uma filosofia do como ser, uma concepção não ontológica do conceito. O conceito não deve traduzir, né, a ontologia da matéria, da física, da energia, mas como é que se faz um conceito que ele é especulativo, mas que te permite avançar na construção dos teus problemas concretos e, principalmente, ele deve ser construído de uma tal maneira que a experiência permita de contestá-lo. Então, faz parte, desde o início do pensamento freudiano, que nisso, realmente, o Popper não leu Freud, ele faz uma crítica de uma coisa que ele simplesmente desconhecia totalmente, é que, para Freud, ele se permitia a especulação do ponto de vista da elaboração desses seres mitológicos, que eram os conceitos metapsicológicos. É a nossa feiticeira, dizia o Freud. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente recorre a essas Hilfskonstruktionen, essas construções de apoio, de auxílio, e que, quando elas se revelam insuficientes para dar conta da realidade que eu quero avançar, eu dispenso e crio uma nova para colocar no lugar. Ou seja, elas são negáveis, e não são apenas negáveis, elas foram negadas na história do movimento psicanalítico. Não? Basta alguém que leu minimamente Freud e diz assim, constata, eu chego aqui quase no final da minha vida e me dá conta que a experiência clínica mostra que das minhas mitologias mais importantes, que era a ideia de que o processo primário é um processo hedonista, que tenta evitar o desprazer e obter o prazer pelas vias mais curtas, isso não pode ser o processo mais fundamental, porque eu estou começando a receber esses jovens que vêm lá das trincheiras da Primeira Guerra, com traumas de guerra, e eles repetem sem parar coisas que nunca foram prazerosas. Então, isso contesta a minha posição epistemológica, contesta o meu conceito pragmático, e eu vou ter que construir outro. Ou seja,
Nesse campo, a cientificidade do Freud, ele tem elementos internos à própria teoria, que ela é falseável, foi falseada, e a gente mostra as transformações da teoria se a gente entende o estatuto dessa teoria, diferentemente no estatuto positivista ontológico, mas o estatuto propriamente heurístico, é uma filosofia heurística que sustenta tudo isso. Eu estou dizendo isso, não é? Isso acrescentaria mais uma coisa, então, por isso que ele passa de uma apresentação da psicanálise com uma Naturwissenschaft, para depois apresentar a psicanálise com uma Empirische Wissenschaft, não, a ciência empírica, justamente porque ele constrói a sua teoria, a sua testagem em um campo empírico. Não é? Quando você pega lá os verbetes de enciclopédia, ele apresenta a psicanálise como uma ciência empírica. E no final da vida, ele é interrogado sobre que tipo de ciência, se ele sustentava que a psicanálise continuava sendo uma Naturwissenschaft, ele dizia assim, mas o que mais poderia ser? Mas uma Naturwissenschaft definida da maneira freudiana. Bom, vou fechar esse elemento com uma última observação. Como que o Freud achava, não é, que esses elementos, fatos de natureza, ou simplesmente questões de fato, deveriam ser tratadas pela teoria? Para a gente ver o campo freudiano. Se a gente pega, por exemplo, já no início da teoria dele, quando ele está trabalhando com a hereditariedade na etiologia das neuroses. Então, ele diz assim, se os transtornos mentais, se as neuroses, psiconeuroses, têm ou não têm um fator biológico hereditário, essa é uma questão de fato, e que tem que ser tratada como uma questão de fato, ela não pode ser respondida como uma petição de princípio, diz Freud. Se existe fator biológico que, de alguma maneira e de alguma forma, interfere na psicopatologia do autismo, dos transtornos afetivos, da esquizofrenia, você tem que fazer uma pesquisa nesse nível. Isso não decorre da experiência clínica, isso não decorre do divã. Isso decorre de saber se tem ou se não tem, se tem ou se não tem. É como você integra isso na experiência e na teoria. Por isso que ele vai fazer depois as equações etiológicas, as séries complementares, para poder pensar como isso se integra sem desqualificar o papel fundamental da posição do sujeito nesse contexto. Bom, isso é para apresentar de uma maneira bem condensada a posição freudiana, para a gente poder clarear a posição lacaniana. E, com isso, tentar situar os desafios contemporâneos. O Lacan, ele vai tomar isso de uma maneira bem diversa. E eu gostaria de trazer um elemento que é a relação específica do Lacan com a cibernética, porque é algo surpreendentemente pouco discutido, mas fundamental. O Lacan se relaciona com a cibernética antes de se relacionar com o estruturalismo. Vou dar apenas algumas referências que depois quem se interessar pode ir atrás, que não conhecem, embora isso seja cada vez mais debatido, né? A constituição da cibernética nos moldes contemporâneos, porque tem lá, né, as máquinas do Leibniz, do próprio Pascal, né? Bom, tem várias experiências, mas ela vai se colocar como uma questão contemporânea, primeiro com o Turing, com a máquina de Turing, e que, no final das contas, Turing concebia essa máquina como uma máquina de linguagem. É como você faz um sistema com uma sintaxe perfeita em que você consegue controlar todos os estados de um sistema, ou seja, essa ideia sistemática e estrutural, a partir de uma gramática perfeita do ponto de vista da sintaxe. Por isso que ele dizia que a máquina dele era uma máquina de linguagem. A linguagem era a máquina. A máquina de Turing não era uma máquina sobre linguagem, a própria máquina era a linguagem. Se você faz um input naquele sistema que, digamos, dá uma direção A para a máquina, ela vai necessariamente, com uma sintaxe perfeita, ter uma saída do tipo X. Mas se o input for D, ela vai necessariamente ter uma saída do tipo Y. Quando termina a guerra, essas questões de uma formalização de um sistema de controle absoluto do sistema de linguagem vai ser teorizada
primeiro a partir de debates com a fisiologia. O Kahneman está estudando, né, os mecanismos fisiológicos de feedback. O Lacan fica encantado com os debates das conferências de Macy. E com essas conferências, eles reúnem as mentes mais importantes do mundo, justamente para fazer uma teoria, né, dessa máquina perfeita. O Benilton falou do relógio, né, que foi a primeira grande máquina desse sujeito moderno cartesiano, depois do Delamettrie e de outros, né? É uma concepção maquínica. Nas conferências de Macy, eu vou só recordar aqui rapidamente, porque não está muito... Eles pensavam, então, em constituir, ela vai se desdobrando como as conferências que durante uma década se encontravam uma vez por ano em Nova York, né, talvez as mentes mais brilhantes, né, da pesquisa nos diversos campos, né, e para estudar como teorizar esse sistema de uma linguagem universal que consegue controlar todos os seus casos e que pode ser utilizado tanto na fisiologia, né, como é que eu faço um sistema, por exemplo, de retroalimentação que, prevendo todos os casos, eu posso, né, organizar a estabilidade do sistema, ou como é que eu faço isso na própria inteligência artificial, que tinha começado com o Turing, como é que você pensa nas neurociências, como é que você faz redes em que a informação circula de uma maneira que possa brotar significação de uma maneira controlável, e as ciências cognitivas. Então, dessas conferências brotam da mesma matriz neurociências, fisiologia contemporânea, as ciências da computação contemporânea e as ciências cognitivas. Tanto que nós temos, hoje, por exemplo, você tem na ciência da computação as redes neurais, por exemplo, você vai fazer estudos computacionais para pensar como é que deve ser a distribuição das redes no cérebro, etc. Bom, o grande líder disso, né, era o Norbert Wiener, que vai escrever o grande livro que funda esse movimento. Eu vou só encontrar aqui o nome completo para ver se eu... Se chama Cibernética ou o Controle e Comunicação no Animal e na Máquina. Esse livro é publicado em 48. As estruturas elementares do parentesco são publicadas em 49, né, sob a influência desses debates das conferências de Macy. O Roman Jacobs foi um dos que foi convidado pelos participantes do grupo de Macy para dar uma conferência sobre seus estudos, dessa ideia de que a fonética você pode pensar apenas em termos estruturais, lógico-formais. Ali, a ideia, então, que a linguagem constituiria um sistema lógico-formal, um outro tipo de materialismo, né, um materialismo que não seria mais da biologia, da física, mas que opera como máquina e que ele pode ser controlável, vem de lá. Então, a ideia de uma ciência universal da linguagem não vem de Lacan. Num certo sentido, no início, Lacan vai se servir principalmente dos debates com a cibernética nascente. Ele está lá começando os seus debates, ele tem a interlocução com Guibot, com Riguet, grandes matemáticos, vão fazer carreiras matemáticas brilhantes, e eles comunicam para o Lacan que o Wiener estava em Paris e ele ia fazer o lançamento desse livro, era o lançamento mundial, ele lançou em Paris antes de lançar em Nova York. Então foi o grande acontecimento intelectual de 48, foram as conferências do Wiener sobre essa ciência do controle, como essa linguagem lógico-formal, né, pode controlar todas, fazer uma espécie de uma ciência universal. Mesmo a física e a química deveriam poder ser formatizadas, né, formalizadas em termos lógico-formais, como na ciência, como acontecia, por exemplo, na fisiologia. Então,
E é muito importante também ter em mente que nesse livro do Wiener, lançado em Paris, o grande acontecimento intelectual do ano de 48, né, o capítulo 7 desse livro se chama Cibernética e Psicopatologia, que Lacan leu antes de ter sido publicado nos Estados Unidos. E a ideia da cibernética e psicopatologia não era uma ciência biológica, nem uma ciência psiquiátrica, mas como esses sistemas de linguagem, eles próprios poderiam entrar em pane. Quando Lacan faz o seu famoso seminário cibernético, Seminário 2, que é um seminário que vai tratar dos grandes autores da cibernética, do cabo a rabo, tanto do pessoal da ciência dos jogos, quanto da ciência da computação, ele cita o Morgenstern, ele cita o von Neumann, ele cita o Wiener o tempo todo, e a última conferência chama justamente Psicanálise Cibernética. Se a gente pensa no esquema que Lacan faz e reatualiza da carta roubada, no fundo ele tenta dar conta do problema da pulsão e da compulsão à repetição de uma maneira que não é mais metafísica ou simplesmente, como eu diria, heurística, como no Freud. Não são seres de uma consistência apenas imaginária que nos permite avançar na teoria. Ele acha que dá para formalizar a repetição como um bug de computador. Né? O sistema que ele apresenta ali é como você pode ter uma compulsão à repetição num sistema lógico formal da linguagem que entra em pane e que começa a fazer ciclos do qual ele não sai. E ele formaliza isso no Seminário 2. Então, a grande questão... Então, ele começa a conceber algo que ele tem que depois se livrar, que é dessa máquina lacaniana, que era uma máquina herdeira desse sistema de linguagem absoluta que se encontra no Turing. Ou seja, não havia um lugar disso que o Benilton chamou a atenção muito bem, de um buraco. Não havia o lugar propriamente do sujeito, porque o sujeito é totalmente determinação. Ora, esses elementos lógico-formais que ele vai poder trabalhar com o auxílio da cibernética, com a fonética estrutural, com a antropologia estrutural, com a linguística estrutural, ele, ao mesmo tempo, tem que introduzir um buraco em problemas que já estavam nos debates da ciência da computação do seu tempo. Quando a ideia de, por exemplo, trazer o Gödel para o debate do Lacan, o Gödel era um interlocutor, as teorias do Gödel eram um interlocutor do pessoal da ciência da computação. Quais são os limites? Últimos minutos, tá? Tá bom. Dessa teoria da computabilidade. O que pode entrar no sistema e o que não entra no sistema. Então, o que entra no sistema participa da máquina. E tem, então, uma dimensão de inconsciente maquínico. Vai ter toda uma dimensão, não é, disso que o Benilton falou. O Google sabe mais dos nossos desejos naquilo que eles dependem de uma máquina que deixa marcas e que você pode encontrar. O Kindle sabe mais do que a gente mesmo, uma espécie de uma demonstração dessa dimensão lógico-formal do inconsciente. Então, você pode ir atrás dessas marcas e, quando você não sabe que filme assistir ou não sabe que música que você quer escutar, você liga lá o Spotify, ele sabe melhor do que você o que você quer escutar. Porque ele faz o que o Lacan disse que o Freud fazia. Você vai lá pegar as marcas lógico-formais, que são... Você desconecta do sistema de significação de sentido, você pega unicamente por uma espécie de um grande algoritmo da sua lógica de articulação e ele mostra lá. O que ele vai deixar de fora, e isso eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, e que ele vai trazer a partir de problemas que estavam na ciência da computação, as questões relativas à incompletude do sistema. Ele vai ter dois problemas maiores. Como essa máquina significante, ela não tem a possibilidade da autoprogramação, então ela é uma máquina incompleta, ela não pode funcionar como uma máquina absoluta. E, ao mesmo tempo, ele se defronta com coisas que todas essas outras ciências se defrontam como enigmas insolúveis. Por exemplo, um dos enigmas maiores da ciência em geral,
e das neurociências em particular, não é o problema do inconsciente. É mais fácil modelizar o inconsciente. Acabei de dar o exemplo do Google, o Benilton deu do Kindle. O aspecto lógico formal, né? O Freud, no projeto, formalizar o inconsciente foi a parte fácil do projeto. O que é difícil do projeto é como a gente situa a consciência. É o enigma da consciência. Como, através de um sistema lógico-formal de linguagem, ou um sistema neurobiológico de substratos materiais, energia que circula, como disso brota uma experiência subjetiva da consciência. Muita gente diz que esse é o hard problem da consciência, um problema insolúvel, é uma espécie de número primo, como era a viscosidade e a libido para o Freud. Né? Conceito completamente excluído dos nossos debates contemporâneos da psicanálise, mas que eu considero que é fundamental. Bom, então, por um lado, a dimensão lógico-formal do inconsciente, essa parte fácil. A que fica de fora, ela é extremamente misteriosa, como é o problema da consciência, o problema da vida enquanto tal. Uma coisa é você fazer uma biologia que reduz os problemas da vida a questões físicas e químicas. Outra coisa é ter a vida como vida, experiência da vida enquanto tal. Então, esse é um outro hard problem que talvez não tenha solução para nenhuma ciência. Então, é por isso que você vai encontrar no Lacan, no final, você pega lá na terceira, quando ele vai tentar solucionar esses problemas, introduzindo a noção, o conceito de gozo. Não é? Ele tenta se desmontar, se libertar de toda a herança heurística de Freud, para fazer algo que tem uma consistência de um realismo lógico formal. Ele se defronta, ele necessita dessa incompletude do sistema, mas ele vai pegar na terceira, ele vai ter assim, o gozo da vida, o gozo do ser, o gozo do corpo. E milagre dos milagres, ele diz assim, o gozo é minha única ontologia. E aí o leitor do Lacan fica estupefato. Nada nesta mão, nada na outra, não tem ontologia, e sim Salabim, nós temos sim uma ontologia. Nós temos a ontologia do gozo, que é a minha única ontologia, dizia o Lacan. Tem algo de ser e de existir, que tem uma existência a partir do gozo. Ele dá para o gozo a mesma consistência de problema insolúvel que a vida e que a consciência. Então, dito isso, aparece então no Lacan esses elementos inconciliáveis. Como é que se associa, não é, um materialismo lógico formal da linguagem com essa experiência viva do corpo? Ele fala que o gozo é uma experiência do corpo. Como gozar de uma maneira consistente. Agora, o que ele diz assim, bom, esse problema que vocês podem acusar a psicanálise de fazer uma Disneylândia conceitual, como alguns dizem atualmente, é um problema de todas as ciências contemporâneas. E o Lacan reivindica isso. Então, ele diz assim, olha, a parte maquínica a gente consegue lidar. Não é? Formalmente, não tem problema de mostrar, a partir de uma abordagem lógico-formal, a teoria do Freud. O Lacan deixa de fora algo que no Freud era fundamental. É aonde que você coloca, aí o Benilton também ressalta, e eu o acompanho, aonde que você coloca, então, a atualização dos debates com as ciências da natureza. Por exemplo, a psicanálise não pode tergiversar no momento em que você colocar, então, mas para vocês, existe ou não existe plasticidade neuronal? Se existe, como é que vocês integram a teoria de vocês? Existe ou não existe fatores genéticos que participam da patologia desses transtornos que eu elenquei para vocês, autismo, esquizofrenia e tudo? Como se integra? Mário, concluindo, tá? Então, eu já vou terminar aqui. Então, eu diria, como desafios para a psicanálise, nós temos que poder clarear, não é, essas abordagens propriamente freudianas, lacanianas, as vantagens, os limites de cada uma, e eu diria que o desafio para o debate futuro da psicanálise com as ciências, acho que não tem a menor saída nós respondermos apenas com petição de princípios que são válidas dentro do cercadinho
psicanalítico, mas que não tem mais nenhum impacto fora, e não estão nem atualizadas, e nós temos que poder responder as questões aonde que a gente coloca a dimensão heurística do método freudiano, onde que a gente coloca a dimensão empírica do método freudiano, a dimensão lógico-formal com os seus limites, que são fundamentais no Lacan, o enigma do gozo e do corpo no Lacan, e o que a gente faz com as dimensões de fato biológicas para integrá-las na teoria. Vou parar aqui, peço desculpas também de ter avançado no meu tempo. Perfeitamente perdoado, essa conversa poderia varar a madrugada, mas a gente não tem esse tempo todo. Bem, a gente já está com o tempo, né, bastante estourado. Tem alguns comentários aqui que não são exatamente perguntas, mas antes deles eu queria colocar uma questão, até para poder dar a possibilidade, eu sei que vocês tiveram que passar um pouco mais rápido por essa discussão sobre marcadores lógicos cibernéticos, fenotipagem digital e os impactos na clínica hoje, mas eu queria que vocês pudessem estar elaborando mais um pouquinho, se vocês acham que, de fato, esses fenômenos, se eles caminham na direção da possibilidade de uma superação disso que a gente paga um ônus, né, há séculos, que é a visão dualista. O Benilton falou bastante disso, Mário também, né, mente, corpo, natureza e cultura. Geralmente, quando a gente fala, por exemplo, de que é preciso fazer um esforço de desnaturalização de uma determinada área, a gente tem uma concepção, traz uma concepção de natureza como o reino da estabilidade, né, da necessidade, não da liberdade, uma visão datada, né, da natureza. Isso a gente pode caminhar na direção de uma visão monista, mas uma visão monista que não seja nem metafísica, né, de um lado, mas que também não caia no reducionismo fisicalista, né, porque nesse campo também não há lugar para psicanálise. Vocês possam estar avançando um pouquinho mais nisso. Olhem só, eu não sei, alguém quer fazer uma pergunta? Tem aqui, estou lendo aqui, olha, o Gilson, bem, o Emanuel Jacobina fez um comentário sobre a questão dos avatares e das imagens após a morte. O Gilson Iannini, que daqui a pouco nos fala, lembrou do conceito freudiano de um Heimlich. A Rita, né, falou da carta do Freud para o Fliess, dizendo que o projeto era um delírio, preferiu a de Rex, a bruxa. O Igor Tomé fala de que na pulsão e seus destinos o Freud expõe como um conceito fundamental, pode se colocar em modificação em seu conteúdo ao ser revalidado no correr do contexto presente. A Rita lembrou aqui que em Litura Terra o Lacan se refere a cyberéticas. O Gilson deu aqui a referência do livro. O Ronald falou das diferenças entre autômaton, que tem a ver com a rede dos significantes da ciência moderna, e a psique, encontro com o real. Lacan se serve dos debates cibernéticos e maquínicos. E a Ana Maria, por fim, fala: professor Mário Eduardo, só fala em um gozo. Qual o nome do seu livro sobre Lacan e a cibernética? O nome é esse mesmo? Uhum. Palavra com vocês. Quem vai primeiro? Deixa eu falar rapidinho, já que para descansar as cordas vocais do Mário, que soaram muito bem nos últimos minutos. Um comentário rápido. Eu acho que essa questão do Rossano, ela é um dos pontos de discussão nos quais a gente tem que se engajar de maneira ativa, de maneira contundente. Qual é o ponto? É o da desmontagem, que já está em curso, se a gente pega as raízes, certamente desde os anos 60, 70, 90, e quanto mais perto da gente, mais isso é verdadeiro, a desmontagem dessa divisão que começou sendo epistemológica e acabou resultando numa divisão ontológica radical entre natureza e cultura, né? Como eu disse, as próprias ciências da vida contribuíram muito fortemente nessa direção, porque se a genética, em 1954, ou 6, não me lembro do código genético, a dupla hélice, prometia ser uma caixa preta da vida, rapidamente ela demonstrou aquilo que é, no fundo, um postulado axial da psicanálise. É um postulado ontológico, o da inconsistência ontológica da realidade, de qualquer realidade.
Isso vale, não é para a realidade psíquica, isso vale para a realidade natural. Hoje em dia, você tem biólogos que dizem isso. Para quem tiver interesse, tem um americano muito interessante chamado Terence Deacon, depois eu boto aqui o nome dele, que tem um livro, o livro mais conhecido dele, chama-se exatamente A Natureza Incompleta. Se ele tivesse lido Lacan, ele poderia ter colocado a natureza não toda. No fundo, é a mesma ideia. É a ideia de que você não aborda a complexidade ontológica da realidade em qualquer de suas dimensões sem acolher essa premissa. A única maneira de você escapar a isso, provisoriamente, é você recorrer ao reducionismo metodológico, que aí qualquer ciência é obrigada a recorrer para poder produzir as suas observações, a sua maneira de descrever a empiria, etc. e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa que é fundamental e em nada, digamos, contesta aquilo que a gente pode contribuir nesse debate. No livro, como é que chama, de 2006, Visão em Paralaxe, o Zizek tem uma parte lá interessante em que ele diz a psicanálise ela não deve se colocar numa espécie de confronto em relação às neurociências. Isso é errar o alvo. O que a psicanálise tem que fazer é adentrar a discussão dentro das neurociências, porque ela tem algo que a neurociência, por definição, metodologicamente, não tem como contemplar, que são essas coisas que dizem respeito ao negativo, ao estranho, à pulsão de morte, ao furo, à falta. Essas coisas, metodologicamente, só uma neurociência, como disse o Mário Eduardo, só uma neurociência à altura dessa complexidade poderá incorporar. E pode ser que incorpore. Em alguma medida, isso vai depender de a gente conseguir se manter como interlocutor razoável desse campo. Mas, para isso, a gente precisa aceitar isso como... Não é só um desafio em relação ao qual a gente tem que se defender. É um desafio no qual a gente pode revitalizar a presença da psicanálise como interlocutor no campo epistêmico. E não é só nas ciências humanas. Em qualquer tipo de abordagem da complexidade da experiência humana, de maneira geral. Opa, estava com o microfone fechado. Ok. Mário, algum... Eu vou falar bem brevemente, porque eu estou vendo que Gilson, outras pessoas talvez queiram falar. Eu vou falar bem brevemente, só para completar um pouquinho o que o Benilton falou. Vou dar um exemplo, né, a respeito dessa questão da incidência disso que se chama dessa psiquiatria digital, etc. Em 2013, tem a famosa ruptura no interior da psiquiatria norte-americana, quando sai o DSM-5, e 2 semanas antes, o Thomas Ince, o diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental, o órgão mais importante, o órgão de Estado de saúde mental dos Estados Unidos, diz que o DSM ela faz uma psiquiatria do século XIX porque reúne síndromes e sintomas, né? E ele faz a famosa frase lá no debate dele: os nossos pacientes merecem mais do que isso. Ou seja, ele recusa esse caráter pragmático, operacional do DSM, e ele quer colocar no lugar uma psiquiatria totalmente naturalista. Então, nós só vamos financiar daqui para frente pesquisas que tenham marcadores biológicos, alterações das redes neurais, dos sistemas de neurônio, genética, etc. Fora disso, ele dá, por exemplo, qual é o ideal da psiquiatria? É se transformar numa oncologia, que antes de nascer tem marcadores biológicos para saber se o sujeito vai ter câncer ou não. Isso é visada do INSA. Então, você pensa, bom, ele é a expressão top da ciência psiquiátrica fazer o repatriamento de noções que eram pragmáticas para o campo da natureza, no sentido estrito. 4 anos depois, ele que ocupava o cargo de mais poder de saúde mental do mundo, porque ele é o presidente, ele é o diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental, ele abandona, ele pede demissão do cargo, porque ele foi contratado por quem? Pela Verily, que era a divisão de inteligência artificial em medicina da Google, né, para desenvolver psiquiatria digital. E aí, o que ele faz? Né? Alguns exemplos, só para
ilustrar isso que você pediu de ilustração aí, Rossano. Eu vou dar um ou dois exemplos bem curtos, né? Teve uma meta-análise famosa em 2017, reuniu 50 anos de trabalhos sobre qual é a capacidade que um clínico de qualquer especialidade tem de prever se seu paciente vai efetivamente tentar o suicídio. Eles pegaram mais de 300 trabalhos. Eles chegaram à conclusão que a capacidade de um clínico antecipar se a pessoa vai ou não tentar o suicídio é igual ao cara ou coroa. Não tem diferença. Não, a experiência clínica não conta nada disso daí. Agora, quando eles faziam programas de inteligência artificial, que faziam isso, pegava marcas que o sujeito deixava nas redes sociais, o tipo de palavra que ele usava, a tonalidade de cor das fotos do Instagram, quando ele fazia um grande algoritmo disso daí, acertava quase 95%. Então, outro exemplo, o exemplo que eu tinha dado, né, quando teve esse debate aí com o Orsi, né, do trabalho do Siddhartha Ribeiro, que virou um clássico imediato. Né? Bom, se o Lacan dizia que o mais importante, quando ele fazia a apresentação de pacientes dele, identificar alterações de ruptura na estrutura gramatical da linguagem, um programa de computador faz melhor do que o Lacan. Eles foram lá e encontraram sistemas de recursividade gramatical em adolescentes que tinham tido uma primeira crise psicótica, mas não tinham desenvolvido ainda um quadro psicótico. Então, eles pegam esses adolescentes, pedem para eles relatarem um sonho, e só funciona com um sonho. Ele relatando o sonho do dia anterior, o programa analisa o conteúdo, vê essas estruturas de recursividade, emite um laudo, e 6 meses depois, esses grupos de adolescentes vai ser avaliado por uma equipe independente, para ver se ele tem ou não tem esquizofrenia. Né? Então, esses elementos que foram identificados, esse sistema de recursividade, eles podiam antecipar, na grande maioria desses adolescentes, os que iriam desenvolver, de fato, um quadro esquizofrênico típico. É o principal marcador hoje, não é, de antecipação de crise psicótica, é algo, enfim, baseado lá que tem elementos gramaticais do Lacan, só que operacionalizado pela inteligência artificial. Bom, o que interessa nisso é que você não tem que se preocupar se é o que o Benil estava dizendo, se a explicação é biológica, ela é gramatical, isso aqui permite, de maneira eficaz, você fazer uma pragmática da intervenção. Então, aquilo que tinha abandonado com a Ardoc, com a psiquiatria totalmente biológica, que era uma abordagem prática, né? O que interessa para melhorar a posição do sujeito, pegar uma definição do Lacan, e como é que você pode se servir disso de uma maneira pragmática para pensar a clínica, sem ter que se preocupar de definir se é de origem biológica, se é de origem espiritual. Você pode operacionalizar e interferir de maneira muito mais eficaz. Bom, é só isso que eu queria acrescentar, embora tivesse outras coisas que seria importante ser dito. Maravilha. Olha só, bem, eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas tem uma pergunta no chat e uma pessoa de mão levantada. Se os organizadores do evento me permitirem, eu sigo mais uns minutos. É possível? Que sejam breves, porque nós estamos com o tempo super esgotado. Então, vamos lá. Pergunta, antes da Flávia falar. Pergunta de Ronald Lopes. Benito e Eduardo. Está no chat, se vocês quiserem ver também. Deixa a Flávia também falar depois. Isso. Aí responde de uma vez. É exatamente isso. Para vincular à mesa anterior, o direito à extimidade, o direito a se expor, está normatizado. Como o analista pode estar advertido do risco de segregação produzido também pelas novas máquinas, como a biometria e o reconhecimento facial? Quais são as implicações subjetivas dessa nova forma de segregação? E aí eu passo a palavra, então, para a última pergunta, que vai ser a da Flávia. Tem um comentário rápido aqui do Igor, dizendo: isso é bem próximo de um mundo distópico, levantado no DSM-100 de Gilson com Antônio, do software a fazer o diagnóstico diante dessas evidências sem a clínica. Flávia. Flávia, você está sem som.
Seu microfone está desligado, Flávia. Continuamos não te ouvindo. Pronto. Agora sim? Agora sim, agora sim. Então, queria parabenizar a mesa, que foi excelente, me fez pensar muita coisa. Primeiro, queria, assim, agradecer muitíssimo ao Mário Eduardo Costa Pereira pelo debate que foi estabelecido com o Carlos Orsi, foi muito esclarecedor em relação a esse livro aí que foi lançado, né? E eu queria, assim, colocar uma questão, porque eu trabalhei no Pinel há muitos anos atrás, no início da minha formação, tive sorte, inclusive, de ser orientada pelo Benilton numa pesquisa chamada A Implantação do Hospital Dia Infantil no Hospital Pinel, e até hoje eu sigo com essas questões assim relativas ao autismo. E o que eu vejo hoje, que a clínica do autismo, assim, os fenômenos que os autistas apresentam são muito diferentes do início lá da minha formação, né? Eu não vejo crianças hoje com movimentos estereotipados, nem com ecolalia, nem com mutismo, e eu fico pensando se isso não tem a ver exatamente com o que vocês falaram, com a questão da internet. Então, se vocês puderem falar assim, porque hoje o que eu vejo são crianças muito inteligentes, né, que assim se apropriam das informações da internet, né, e repetem isso e falam muito, e isso tem trazido uma certa estabilidade, e inclusive uma inclusão assim também escolar, né? Outro dia, por exemplo, muito rapidamente, assim, eu apresentei para uma criança o jogo do Resta Um, e a criança olhou, nunca tinha brincado com aquilo, e aí ela imediatamente pegou meu celular, abriu lá no Google e viu como é que funcionava, e ele começou a jogar e acertou de imediato. Então, eu fico pensando se a internet, de alguma forma, contribui para isso, para uma certa até estabilização ou um avanço. Enfim, porque esses fenômenos mudaram. E aí eu vejo hoje que as crianças autistas têm mais recurso, que chegam no meu consultório com mais recurso. Queria, se vocês pudessem falar um pouco sobre isso. Obrigada. A palavra volta a vocês. Bom, eu vou ser bem rapidinho, porque a gente já ultrapassou o tempo que o Gilson vai dispor, né? Essas duas questões são questões ótimas. A gente precisaria desenvolver isso mais para adiante. Em relação ao que a Flávia trouxe, claro, é um pouco o pano de fundo do que a gente está discutindo aqui, é que as tecnologias digitais, elas fazem parte do ambiente humano. Você pode pensar isso através de vários paradigmas da clínica psicanalítica. Essas tecnologias, elas podem ser propiciadoras, elas podem habitar o espaço da transicionalidade, se a gente quiser falar com um vocabulário winnicottiano. Elas fazem parte dos recursos que o ambiente põe à disposição do sujeito para acessar a si próprio, ao outro e ao mundo. Eu entendo o que você está falando. Essas tecnologias, os autistas são talvez dos grupos que a gente acompanha, talvez um dos que mais tenha tido benefícios em relação à própria condição com as tecnologias. Deixa eu fazer aqui um comentário, e com os analistas que estão abertos a isso. Analistas que estão abertos à experimentação. Os analistas que são convencidos, que nem eu acho Lacan, Winnicott e Freud eram, de que clínica é um campo de experimentação, não é um campo de aplicação de protocolos que a teoria define e a experiência passada dá os contornos, é um campo de experimentação porque o mundo muda o tempo todo e, portanto, a maneira como os sujeitos se relacionam consigo próprios, com a sua interioridade, com os outros, com o mundo, também se modifica completamente. Isso tem um gancho, para terminar, com a pergunta do Ronald, porque é claro que essas tecnologias, elas produzem inclusão, autistas, mas evidentemente que elas produzem exclusão. Isso é mais ou menos feito o pecado original na origem da humanidade. Qualquer coisa que a gente faça, a gente, quando inclui, deixa algo de fora. Cada vez que a gente cria uma universalidade, há alguma exceção que contesta essa universalidade. É assim, não tem como a gente evitar que seja assim. Então,
Por exemplo, todo mundo conhece as primeiras versões dessas biometrias e reconhecimento faciais, ainda hoje, elas ainda estão nas suas primeiras versões, elas são eivadas de preconceitos étnicos, raciais, etc. e tal. Por quê? Porque, na verdade, esses são algoritmos feitos por humanos e os humanos são atravessados por isso. Isso é uma verdade para eles, para quem faz os algoritmos, e, portanto, é preciso que haja mecanismos de crítica permanente, de modo a ir aperfeiçoando esses vieses. Mas isso também é verdade para os analistas. Eu vou fechar agora com um comentário, digamos, autocrítico. Um dia desse eu estava escutando uma conversa sobre, num ambiente de psicanalistas, uma conversa difícil sobre o tema da mesa anterior, que era como é que a gente faz com que as sociedades de psicanálise no Brasil se afastem daquilo que é a sua natureza enquanto instituições brasileiras, que é de serem reprodutoras do racismo, serem reprodutoras da branquitude. Então, discussão de políticas e ações afirmativas, etc., encontra sempre, eu sei porque eu acompanho algumas sociedades em que isso tem acontecido, é sempre acompanhado de uma crítica fundada num argumento suadizante, psicanalítico, que, para caricaturar, e não estou caricaturando, eu estou reproduzindo uma fala, mas que é caricatural, para mim, é a de que a escuta psicanalítica, ela não tem cor, não tem cheiro, não tem propriedades imaginárias, porque ela é uma escuta do inconsciente, é uma escuta do sujeito, da enunciação, ela não se perturba pelos enunciados. Vocês sabem como é que o argumento vai. É a hora sempre da gente se lembrar que a escuta psicanalítica é isso, mas isso é um horizonte regulativo, porque quem opera a escuta psicanalítica são analistas de carne e osso, que tem classe, que tem raça, que tem gênero, e é impossível a gente reter a idealização de que alguém, porque tem carteirinha de psicanalista, está isento desses vieses. Mas eu só estou dizendo isso porque isso é algo interior ao nosso campo, que ainda responde pela dificuldade com que, muitas vezes, todos esses movimentos que nos interpelam criticam no nosso campo. E a gente precisa estar aberto para isso, ou a gente vai seguir no Brasil o destino da psicanálise em outros países, que é o de ficar no canto do ringue até virar, sei lá, café com leite. Uhum. Mário? Eu só queria dizer o seguinte, aproveitar essas palavras finais para dizer o seguinte. Eu vejo esse momento como um momento excepcionalmente, potencialmente, extremamente favorável para a psicanálise. Extremamente favorável. Não é? Nesse momento que a gente tem a tecnologia de transformar evidência científica em algoritmo, e isso em chatbot, que tem, digamos, acesso a todo mundo, todas essas disciplinas que se validam unicamente pelo aspecto formal da ciência, elas são hoje a ararinha azul, elas são hoje o mico-leão dourado, a baleia jubarte, são em vias de extinção. Não é? Para dar um exemplo para vocês, procurem Volbot, não é? Vocês vão encontrar que é um sistema de diagnóstico e de tratamento cognitivo-comportamental de fobias, tipo agorafobia, ataque de pânico, etc., desenvolvido pela Universidade de Stanford. Está super desenvolvido. Qualquer um pode entrar no site agora. Se é para fazer diagnóstico operacionalizado com um avatar que imita um humano, que faz o programa o melhor possível, segundo a melhor evidência daquele caso, e faz o acompanhamento sistemático, ele funciona melhor para esse tipo de resultado do que um terapeuta humano. O terapeuta humano atrapalha isso. Né? É melhor que faça com chatbot, se é para mudar o comportamento e a cognição. Bom, isso Mário, quer dizer... eu disse isso hoje de manhã, numa mesa com o Jurandir, só para... então, né? Para quem está na linha de frente, eu vou falar para eu estou no campo da psiquiatria. Eu nunca fui tão solicitado pelos colegas, que antes era das chamadas psiquiatrias biológicas, para trazer novas visões do campo da clínica psiquiátrica. E eu falo, não assim, eu falo por mim, porque sou eu, não, mas
Pega o pessoal lá da fenomenologia, o pessoal lá do Guilherme Messas, o pessoal lá da fenomenologia da Santa Casa, eles não têm como dar conta da demanda dos colegas, porque tem realmente um espaço imenso para repensar o espaço da clínica, o campo da clínica, como um ato fundamentalmente humano, que envolve humanos com questões humanas e que se servem da ciência para melhorar as posições humanas. Então, não se trata de uma posição anticientífica. Precisa muito da ciência, mas para aplicar em humanos singulares, e com isso você precisa do fator humano. Se a psicanálise, ela, nesse momento que ela é mais demandada, ela se fechar covardemente, não, no seu próprio campo, dando respostas unicamente válidas para o cercadinho, vai perder um momento excepcional, tanto de inserção na cultura, quanto de participar de formas mais fortes a respeito dos grandes debates que a gente tem diante de nós daqui para frente. Muito bom, muito bom. Obrigado de novo, Benilton. Obrigado, Mário. Um privilégio estar nesse debate com vocês, e que bom que está sendo gravado, né? Assim como toda o congresso, para outras pessoas poderem estar assistindo em outros momentos, extremamente instigante.